Volta os teus olhos para o Salmo 24. Salmo 24. Gostaria de lhe convidar a ler comigo apenas o versículo 1 deste Salmo. Salmo 24, versículo 1. Vamos ler juntos? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Aleluia. Ao Senhor pertence todas as coisas. Vamos orar ao Senhor. Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por tua imensa graça, amor, misericórdia. Verdade é, Senhor Deus, que estamos aqui nesta noite, fruto da tua misericórdia, da tua bondade para conosco. E estaremos neste momento, Pai, olhando para o texto sagrado. Usa-me como instrumento em tuas mãos e edifica as nossas vidas para a glória do teu próprio nome, Senhor. Aplique este texto a cada coração aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu querido irmão, nós lemos o Salmo 24 na nossa leitura alternada. Nós estamos expondo alguns capítulos dos Salmos e tem sido uma caminhada um tanto quanto proveitosa, abençoada, agregadora às nossas vidas, aos nossos valores. Eu tenho dito aqui, irmãos, como é bom poder estudar os Salmos e perceber que neles nós encontramos refúgio. Aliás, a palavra é um refúgio para o coração mais aflito, para a mente mais perturbada. Nós encontramos na Bíblia norte, orientação. E os Salmos não são diferentes, pelo contrário, os judeus sempre usaram os Salmos para que eles pudessem ser usados em louvor a Deus, em glória ao Senhor, em exaltação ao Senhor. Há quem defenda a tese que devemos orar constantemente os Salmos, porque eles revelam aquilo que de fato o Senhor é. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é Senhor, a Ele tudo pertence, Ele tem um controle, Ele tem um senhorio de todas as coisas. E este salmo, irmãos, Salmo 24, os estudiosos irão dizer que fecha de maneira muito concisa e maravilhosa a trilogia do pastor. Se você olhar comigo desde o capítulo 22, irmãos, 22, 23 e 24, nós temos aqui a trilogia do pastor. Vejamos, o texto, capítulo 22 dos Salmos, nos mostra a realidade de que o Senhor Jesus, Ele é o bom pastor. Interessante que esta realidade, ela é replicada no Novo Testamento. Se você ler, por exemplo, João capítulo 10, o autor ali, João, irá nos dizer que Jesus é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. E interessante que este Salmo 22, ele é colocado aqui como o Salmo do bom pastor. O Salmo 23, irmãos, nós percebemos que Jesus, Ele é o grande pastor, que cuida, que zela, que traz providência, que viabiliza os meios, que traz refrigério à alma, que guia as ovelhas, que leva essas ovelhas, mesmo que elas andem pelo vale da sombra da morte. Este é o pastor e o grande e sumo pastor, que é replicado também no Novo Testamento, lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 20, que o autor diz: Ele é o grande pastor, o pastor que cuida, o pastor que zela, pastor que leva as ovelhas aos pastos verdejantes da vida. A palavra traz às nossas vidas este alimento que nós tanto necessitamos. E o Salmo 24, que nos diz que Jesus é o supremo pastor, replicado lá por Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Ele é o supremo pastor. E o que é que faz o supremo pastor, pastor? O supremo pastor é aquele que voltará para galardoar, ou seja, para recompensar as suas ovelhas. O capítulo 24 nos apresenta como pano de fundo a realidade desse supremo pastor. Há quem chegue a afirmar da seguinte forma: o Salmo 22 é o Salmo da cruz.
O Salmo 23 é o salmo do cajado, do pastor que guia. E o Salmo 24 é o salmo da coroa, da glória do Supremo Pastor. Seja Deus louvado para sempre. É interessante, irmãos, que os judeus, eles usam o Salmo 24 como um dos salmos de ascensão de Jesus. Me chama a atenção isso, porque a minha proposta nesta noite não é expor todo o salmo, mas o que me chama a atenção é que o judeu usa este Salmo 24 para apontar esse momento muito significativo para a igreja, a ascensão, a subida, Cristo sendo assunto aos céus. E é interessante, irmãos, que o judeu usa esse texto, capítulo 24, com este propósito. Pelas razões que são apresentadas aqui no texto. Eu não vou expor o texto, eu quero olhar apenas a ideia de que tudo pertence ao Senhor, mas em rápidas palavras, para que você entenda qual é a ideia, pastor, de que esse texto é usado aqui do Supremo Pastor, aquele que vai galardoar, aquele que vai recompensar, aquele que foi assunto aos céus. O texto irá nos explicar essa realidade. Por exemplo, olha comigo o versículo 3, quando o texto pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Deixa eu te explicar uma coisa. O texto levanta essas interpelações, essas perguntas para apontar a glória, a eternidade. Quem é digno de estar nesse santo lugar? Quem é digno de estar habitando nesse lugar que é santo? Quem haverá de permanecer na glória? E esta pergunta, irmãos, ela é respondida no versículo 4, mostrando-nos as qualificações daqueles que são dignos de poder conviver por toda a eternidade na glória. Vejamos o verso 4, quem pode estar, vamos ler juntos, quem pode estar nos céus, quem pode estar no santo lugar, quem haverá de permanecer? Leamos juntos o verso 4, todos juntos. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Lhes pergunto, quem haverá de estar na glória? Deixa eu fazer uma pergunta mais direta. Eu e você, pelos nossos próprios méritos, nós poderíamos estar nesse santo lugar? As qualificações irão me desqualificar. Veja que texto fantástico, irmãos. O texto vai dizer o seguinte: quem vai estar na glória? Quem é limpo de coração, limpo de mãos e puro de coração. Onde estão os puros de coração aqui hoje à noite? Nenhum de nós. Onde estão? Limpos, perfeitos, irreparáveis. Quem haverá de estar no santo lugar? Quem não entrega a sua alma à falsidade. Nós somos falhos, nós somos inclinados ao mal, nós erramos, nós somos trôpegos em nossa caminhada. Se o Senhor fosse apontar falhas, dificuldades, limitações, falsidade, por certo, todos nós estaremos sendo julgados hoje à noite, condenados eternamente. A pergunta reverbera, a pergunta ecoa, a pergunta traz às nossas vidas questionamentos: quem haverá de estar no santo lugar? Não apenas aquele que não entrega a sua alma à falsidade, mas aquele que não jura dolosamente. Quem poderá estar no santo lugar? Por isso que o judeu usa esse texto como texto da ascensão, como supremo pastor, porque o texto responde, irmãos. Quem? Olha o verso 7. É interessante, deixa eu te dizer uma coisa importantíssima aqui no texto. É que a resposta do verso 7 apresenta-nos a realidade da chegada do Cristo triunfante e glorificado na glória. Olha o verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Aleluia. Glória a Deus por isso. Deixa eu explicar para vocês aqui, irmãos. Esse texto, ele conversa com a gente. É como se o texto estivesse dizendo o seguinte: os portais eternos já viram um homem, jamais viram um homem se apresentar diante dos portais eternos. Quem é digno para fazer isso? Quem é tão perfeito que pode se apresentar diante dos portais? Quem é esse que as hastes desses portais não irão serem prostradas, irão se prostrar diante desse, que se apresenta com autoridade, com poder, com glória? Quem é esse? Levantem as
as cabeças, ó portais eternos. Para quê, queridos? Para que entre o Cristo ressurreto, o Rei da glória. Olha o verso 8, quem é o Rei da glória? Toda igreja comigo, o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse texto aqui, o judeu diz que é o texto da ascensão de Cristo, porque o texto aqui apresenta a vitória de Cristo, o homem perfeito. Volto a pergunta para vocês: quem de nós podemos estar nesse santo lugar? Nenhum de nós. Pelos nossos méritos, nenhum de nós. Estamos desqualificados. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem um homem perfeito, que morreu na cruz, que venceu a morte, que tragou a morte, que é o Filho unigênito do Pai, que é o irmão mais velho das nossas vidas. Ele se apresenta com autoridade para nos dizer: eu sou forte e poderoso, eu venci a morte, eu sou vencedor nas batalhas. Por isso que há uma repetição no verso 9: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? Toda igreja: o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, em Cristo nós estaremos eternamente no santo lugar, aleluia. Sabe quem fez isso por nós? Jesus. Por isso que eu olho aqui e me incluo, não vejo nenhum mérito em nós, não há nenhuma perfeição em mim. Irmãos, entendam aqui a poesia do Salmo 24, ninguém pode entrar na sala do trono, mas eu quero lhe dizer, Jesus entrou, porque Ele é o Rei da glória, aleluia. Ele não esperou que o cetro abaixasse para Ele, porque Ele sabia quem Ele era. Ele sabia que era direito dele, e Ele se aproximou do próprio trono de Deus. Ele está sentado ao lado de Deus, para dizer ao Senhor: Pai, está consumado, tetelestai, está consumado. Erguei as cabeças, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória, Cristo, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória, aleluia. Por isso que o Salmo 24, versículo 1 diz: ao Senhor. Vamos ler mais uma vez, irmãos? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela, o mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: você é propriedade exclusiva do Senhor. Você pertence ao Senhor, tudo é dele. Irmãos, que coisa maravilhosa, que bom poder entrar no Salmo 24 entendendo o seguinte: a glória é do Senhor Jesus. Por isso que William Hendrickson, ele vai dizer: nós somos mais do que vencedores em Cristo. Não há mérito no homem, não há glória no homem. Glória a Deus por isso. É Jesus. Somos irmãos de Cristo, estamos aliançados com Ele. E aí, irmãos, eu queria pensar sobre isso hoje à noite. Dito isso, apresentando o pano de fundo do Salmo 24, eu entro nesse texto entendendo a ideia deste texto, que é usado pelo judeu como um texto de ascensão, de glória, de Cristo chegando aos céus, com autoridade, com poder, como rei. Irmãos, lembrem-se, Cristo voltará, e glória a Deus por isso. Ele voltará para julgar, não mais para salvar, mas para julgar. E nós entendemos, irmãos, que pensando sobre isso, tem que ficar muito claro às nossas vidas, que Ele, como Criador, como sustentador de tudo, isto inclui a minha vida. Olha o meu papel aqui na terra, enquanto estou aqui na terra, é um papel de um mordomo cristão. Eu estou apenas aqui, irmãos, como mordomo, para administrar aquilo que não me pertence. Deixa eu te explicar uma coisa nesta noite. Há no coração do homem um sentimento de pertencimento constante nas nossas vidas. Vejamos, minha casa, minha família, minha igreja, meus filhos.
Tudo isso é legítimo, irmãos. Mas eu quero lhe dizer hoje à noite que tudo pertence ao Senhor, por direito. Tudo lhe pertence. Tudo é do Senhor. E aí, irmãos, o que é que eu penso sobre isso? É por isso que eu estou lendo esse texto aqui hoje à noite. É quando eu parto da premissa e desta ideia de que tudo pertence ao Senhor, eu preciso entender que o meu papel aqui na terra é um papel de mordomo de Cristo. Amém, meu irmão? Vejamos, o conceito muda, as lentes que eu enxergo a vida, elas mudam. A minha perspectiva de vida, ela é mudada. Embora sempre falemos sobre as coisas como nossas, a realidade é que tudo pertence a Deus. Tudo que somos pertence a Deus, a outro. Como disse o apóstolo Paulo, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que tens, tu que não tenhas recebido, tudo nós recebemos do Senhor. Por isso que o culto é um ajuntamento de gratidão a Deus, por tudo aquilo que Ele já nos fez. Por isso que nós estamos aqui hoje à noite, para cultuar ao Senhor, por tudo aquilo que Ele já nos fez, tem feito e fará. Tetelestai, tudo está consumado e feito, acabado. Seja Deus glorificado para sempre, aleluia. Eu queria pensar sobre isso, queridos. Tudo pertence ao Senhor. Olha que coisa abençoada, irmãos. Eu não sei vocês, mas quando nós cuidamos daquilo que nós afirmamos, de maneira assertiva, que é nosso porque foi dado pelo Senhor, nós precisamos entender que muito mais nós devemos ter zelo por aquilo que pertence ao Senhor. Vamos fazer um silogismo. Se tudo pertence ao Senhor, eu preciso ser extremamente zeloso com a minha vida, porque a minha vida não é minha, os meus filhos não são meus, o meu casamento não é meu. Tudo precisa redundar em glórias ao Senhor, aleluia. O fim principal das nossas vidas é glorificar a Deus. Esse Salmo 24, versículo 1 nos traz isso. É verdade, irmãos. Vamos pensar aqui um pouquinho. O conceito de mordomia está um tanto quanto estragado. Eu falei sobre isso em uma quarta-feira aqui à noite na igreja, um culto de doutrina, dizendo para os irmãos que estavam presentes que o conceito de mordomia está um tanto quanto desgastado. Pensemos um pouco. Quando nós pensamos na palavra mordomia, no conceito secular, o que é que vem à sua mente? Mordomia, regalias, privilégios, bem-estar, vantagens, rendimentos, mordomia. Mas eu queria que você entendesse sobre isso no conceito bíblico. Tudo pertence ao Senhor. Para o cristão, mordomia, irmãos, tem um significado muito mais profundo, sendo um conjunto de bens, tanto materiais quanto espirituais, sobre o qual Deus nos constituiu como administradores, sendo que todas as coisas pertencem a Ele, tudo é dele, tudo provém dele, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas, aleluia. Nada pode ser excluído deste conceito, nada. E graças a Deus por isso. Sabe o que acontece? Pesa sobre mim responsabilidades, irmãos. Quando eu entendo isso, quando eu estudo o conceito de mordomia, quando eu percebo que o conceito de mordomo é um administrador que merece plena confiança do dono da casa. Deus é o dono da nossa casa, aleluia. Deus é o dono da nossa igreja. Deus é o dono das nossas vidas, aleluia. Eu sou mordomo apenas. Eu sou alguém que Deus fez assim, olha, administre. Meu. A tua vida não é sua, é minha, porque eu paguei um alto preço por ela, graças a Deus. A sua vida é minha, você apenas irá administrar. É sobre isso que eu queria falar hoje à noite, irmãos.
Tudo pertence ao Senhor, tudo é dele, tudo é para a glória dele. Eu estava lendo, irmãos, um pouco sobre essa palavra mordomo, e isso vem fundamentar o que eu estou lhe dizendo sobre esse conceito cristão da palavra mordomo. Mas a palavra mordomo, que vem do latim, que vem da palavra majordomus, se faz a tradução literal da palavra majordomus, vai dizer, é o principal da casa. Major, maior. Domus, casa, o maior da casa. Veja que privilégio, Deus é dono de todas as coisas e nos dá a dádiva e a graça da administração. Isso inclui uma série de coisas, uma série de verdades. Por exemplo, se você for para a palavra grega mordomo, a palavra equivale a oiknomos. Oikos, casa, nomos, governo, o governo da casa. Você é administrador do governo da sua casa, mas a sua casa não é sua, é do Senhor. A tua família não é tua, é do Senhor. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Por isso que tudo que eu preciso realizar, que eu devo realizar, eu preciso realizar na temática, na perspectiva de Paulo aos Coríntios: quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória do Senhor. Aleluia. Sabe por quê? Porque ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Louvado seja Deus por isso. Se tudo é do Senhor, se eu sou um mordomo, eu preciso destacar aqui para a gente, pontualmente, irmãos, em nome do Senhor, em que devemos exercer a nossa mordomia. Olha aqui para mim, querido. Essa é uma palavra que precisa estar muito bem assentada no coração da gente, em nossas mentes. Como é que nós estamos administrando aquilo que não é nosso? Eu dizia, eu não sei, acho que foi para o Vitor, essa semana, ele disse: pastor, eu poderia pegar tal coisa na igreja que eu vou usar aí. Ontem teve uma prova aí, não foi dos jovens, dos adultos também, um parêntese, estavam correndo ali uma maratona, primeira corrida IPF, muito bom. Eu espero participar da segunda corrida IPF, vou me preparar para isso. Mas ele dizia para mim: pastor, eu posso pegar tal coisa, tal coisa? Eu disse: olha, Vitor, todo cuidado é pouco. Esse princípio, porque não nos pertence, é do Senhor, é do reino, é da obra. Eu preciso ter esse conceito. E aí, quando eu penso sobre isso, irmãos, eu preciso ter no meu coração o conceito muito bem definido. Se não é meu, é do Senhor. Eu sou administrador. Como eu estou administrando aquilo que Deus tem colocado em minhas mãos? De que forma? De que maneira? Como eu tenho equacionado isso? E aí, irmãos, eu penso sobre algumas questões. Eu queria partilhar com vocês aqui nesta noite. Se tudo pertence ao Senhor, se eu parto da premissa que nada é meu, tudo é do Senhor, eu preciso exercer a mordomia, por exemplo, do meu tempo. Como eu estou exercendo a mordomia do meu tempo? O tempo, irmãos, representa a vida. Uma porção razoável do nosso tempo deve ser dedicado ao serviço de Deus. Como eu estou, como mordomo que recebi de Deus a vida, como um dom de Deus, vida é dom de Deus. Como eu estou administrando a minha vida, o meu tempo? Eu quero que você pense sobre isso hoje à noite. Como é que está o teu tempo? Como você tem administrado aquilo que não é seu? O teu tempo não é seu. Você entende isso, amém, meu irmão? Não é meu, é do Senhor. Como eu estou administrando o meu tempo? Sabe de quem eu lembro, irmãos? Quero fazer alguns paralelos aqui de textos. Eu lembro de Paulo, lá em Efésios, capítulo 5, versículos de 15 a 16. Se você quiser ir comigo, por gentileza, Efésios 5, 15, 16, diz assim a palavra: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. O que é um nécio, pastor? Nécio é alguém sem instrução. Nécio é alguém sem entendimento. Nécio é alguém sem discernimento. Nós já recebemos através do Espírito Santo discernimento, irmãos. Nós não somos nécios. E diz a palavra, assim como sábios, fazendo o quê? Vamos ler juntos, irmãos? Remindo o tempo, porque os dias são
Repita comigo: remindo, porque os dias... Como nós estamos administrando o nosso tempo, irmãos? Como é que você tem sido mordomo como sacerdote do seu lar, querido? Você é esposa, você como filho. Vamos trazer para a nossa casa aqui, igreja, como você está administrando o seu tempo como membro da igreja de Cristo. Eita, pastor, agora me levou a pensar sobre isso. Eu tenho coisa para lhe dizer hoje à noite, querido. Você não foi chamado por Deus para ficar sentado num banco da igreja. Você foi chamado por Deus para guerrear a guerra do Espírito em nome do Senhor. Para trabalhar, para se envolver, para dizer: eis-me aqui, pastor. Sabe por quê, irmãos? Porque toda experiência com Cristo, com Deus, traz às nossas vidas o peso da responsabilidade. Eu posso citar vários exemplos. Vou citar um que eu amo, que eu gosto, que é de Isaías. Eu sou impuro e habito no meio de pessoas de impuros lábios. O que diz a palavra? Cristo purifica os lábios de Isaías. E feito isso, receptor da graça e da misericórdia de Cristo, o que é que Isaías diz? Eis-me aqui, envia-me a mim. Como é que você está administrando o seu tempo? Há quem pense, irmãos, olha, palavra pastoral para o coração da gente, já que tudo pertence ao Senhor. Há quem pense que administrar bem um tempo é estar aqui dominicalmente participando dos horários do culto. Bênção, maravilha, responsabilidade que pesa sobre nós, mas é muito mais do que isso, irmãos. Será que nós estamos administrando o nosso tempo? Será que quando nós colocamos e elencamos a lista das nossas prioridades, o que é que indica as nossas vidas, o que é prioridade para a gente? Eu quero lhe dizer e reafirmar o que disse no início: tudo pertence ao Senhor, nada é nosso. O tempo é de Deus, a glória é de Deus, o louvor é de Deus. Quer comais, quer bebais, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Somos apenas mordomos daquele que a tudo pertence. Ele diz: Ele é o Rei da glória, aleluia. Ele te comprou com alto preço. Eu quero que você pense um pouquinho sobre isso hoje à noite, sobre como nós estamos, pensemos, exercendo a mordomia do nosso tempo, se tudo pertence ao Senhor. Eu podia passar aqui nesse ponto um bom tempo, irmãos, mas a mensagem já foi passada aqui. Quanto tempo eu tenho lido a palavra, quanto tempo eu tenho orado, quanto tempo eu tenho exercido piedade, misericórdia, ajuda, socorro, provisão. Isso são atitudes de um servo de Jesus. Mas é uma segunda reflexão para a gente, irmãos. Se eu sou mordomo, como eu estou exercendo a mordomia dos meus dons e talentos diante do Senhor e dos homens? Se tudo pertence ao Senhor Deus, os dons que nós recebemos vêm do Senhor Deus, como é que eu estou administrando isso, irmãos? De que maneira? Todos nós recebemos dons e talentos dados pelo Senhor, irmãos. Eu olho aqui para esse auditório e vejo pessoas talentosas, abençoadas. Não é mérito teu, querido. Você não merece nenhuma glória por isso. Quantos talentos nós temos aqui? Mas são pessoas mergulhadas no trabalho, e nada disso é errado, porque eu defendo a tese que nós representamos Cristo ali no trabalho. É fato, irmãos. E somos tão ávidos em nossos trabalhos, glória a Deus por isso. Mas somos tão letárgicos no exercício do tempo, no envolvimento dos dons e talentos para a edificação do povo de Deus. Olha o que diz Pedro, por exemplo, lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, nos diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Somos mordomos, somos despenseiros, somos administradores dos dons que Deus nos deu. Irmãos, quantas pessoas que estão enterrando seus dons e talentos. Eu estou aqui hoje à noite para, quem sabe, colocar o dedo na ferida, e graças a Deus por isso. Deus tem comissionado a sua vida. Deus quer usar, querido, a tua expertise em alguma área da vida, a tua capacidade, que tudo pertence a Deus e foi dado por Deus para a glória de Deus, para o avanço do Evangelho.
do Evangelho para a glória de Deus. Diga a Deus nesta noite: Deus, eu quero te servir acima de todas as coisas. Aleluia. Como você tem servido a Deus como mordomo em relação aos seus dons e talentos? Quando eu penso em dons e talentos, eu penso numa terceira perspectiva, irmãos. Se tudo pertence a Deus, como eu estou usando como mordomo o meu conhecimento, a minha inteligência, a minha capacidade cognitiva? Como eu estou usando isso? Eu quero dizer para vocês, uma das coisas mais impressionantes é quando eu penso sobre capacidade cognitiva. Isso reflete atributos de Deus, irmãos. Se você estudar os atributos de Deus, Deus é sábio. A sabedoria que você tem, ela é derivada de Deus. Ele que te deu essa sabedoria, querido. Ele é Senhor de todas as coisas. A grande verdade, irmãos, é que muitas vezes nós não estamos refletindo a misericórdia, a graça, a capacidade do nosso conhecimento que foi dado por Deus para abençoar os outros. Eu preciso entender isso, irmãos. Eu preciso administrar essas coisas. Se você pegar um texto que eu acho muito interessante, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Olhem comigo, por gentileza, como eu estou administrando. Se tudo pertence a Deus, eu sou apenas mordomo. Como eu estou administrando o meu conhecimento, a inteligência que foi dada pelo Senhor Deus. Vamos ler juntos? Está aí o texto projetado, irmãos. Toda igreja. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra. Você pode dizer amém para essa palavra? Sabe quem enriqueceu a mente e o coração da gente? O Senhor. Sabe o que é isso? Graça. Eu digo aos irmãos com toda a transparência da minha alma, quando eu encontro algumas pessoas vaidosas, pedantes, achando que é alguma coisa, que olha para as pessoas de cima assim, que alcançou um patamar, quem sabe intelectual, social, financeiro, que traz uma disparidade para com os outros. Eu olho para essa pessoa e digo: meu Deus, que pessoa enganada. Tudo que ela tem e tudo que lhe pertence vem do Senhor, aleluia. É graça do Senhor. Vocês lembram do tempo da pandemia? Eu tive conhecimento de um médico aqui da cidade que adoeceu. E ele tinha consciência, por ser médico e ter conhecimento, expertise na área, de entender todas as realidades que circuncidavam aqui, que cercavam a pandemia, e acompanhar de maneira progressiva a sua morte. E pude perceber quantas pessoas que nessa situação chegaram à síntese, à seguinte conclusão: eu não sou nada. Todo o meu conhecimento, todo o meu cabedal de conhecimento para nada serve, porque os meus dias estão contados e determinados por Deus. Eu quero que você entenda isso, querido, hoje à noite. Quantos que nesse período da pandemia, quantos estão sendo ceifados pela morte, realidade que haverá de bater a nossa porta em algum momento, irmãos. Por isso que eu lhe digo nessa noite: prepara-te para encontrar-se com teu Deus, em nome do Senhor. Realidade para todos nós, não há quem possa fugir, procurar subterfúgios. Eu quero que você entenda, nós precisamos exercer a mordomia com sabedoria, irmãos, porque tudo vem do Senhor. Olha mais um texto, quero te convidar a olhar comigo, 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios 3, versículo 5. Quando eu penso que tudo pertence a Deus, olha o que diz essa palavra aí, olha o que diz a palavra. Vamos ler juntos, irmãos, toda igreja. Não quer por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Por isso que a palavra com muita propriedade diz assim: tudo pertence a Deus. Eu sou apenas mordomo, administrador. Mas caminhemos, irmãos. Como é que você tem administrado, por exemplo, o seu corpo e a sua energia?
falamos de capacidade cognitiva, mas eu quero lhe perguntar também, querido, como você tem administrado o seu corpo, a sua energia, a sua força. Eu quero lhe dizer também nesta noite que tudo pertence a Deus. A nossa força física provém de Deus. E tem muita gente que acorda todos os dias, na planta dos pés, e não diz a Deus: Deus, muito obrigado pela saúde, pela vida. Se tem uma coisa que me alegra, é poder acordar, é poder trabalhar, é poder caminhar de um lado para o outro, é poder estar aqui domingo à noite. Há quem chegue num templo, por exemplo, achando que está fazendo um favor a Deus. Não, irmãos, isso é graça, isso é bondade. Alegre-se, porque a tua saúde física é dádiva daquele que a tudo pertence. Aleluia. Agradeça a Deus. Chegue na igreja empolgado, irmão. Que alegria, dia do Senhor, eu estou na casa de Deus, muito obrigado, Senhor. Com saúde, com disposição. Eu fiquei pensando sobre isso, irmãos. Eu sou administrador do meu corpo, da minha energia, e tudo pertence a Deus. Eu preciso entender a origem de todas as coisas, ao Senhor. Ele que fornece a comida, Ele que fornece o sol, Ele que fornece o oxigênio, que fazem possível a nossa energia enquanto ser, enquanto matéria. Nós usamos esta energia, esta força enquanto ser, enquanto matéria, para trabalhar, para se divertir, para correr, usando uma proporção física nessas coisas, e muitas vezes nós somos letárgicos para o reino, para a obra, para o trabalho, para dizer: eis-me aqui, para as frentes da igreja. Eu quero que você pense sobre isso hoje à noite, em nome do Senhor Deus. Tudo pertence a Deus. Eu preciso me envolver no reino de maneira ávida, feliz, alegre. Seja Deus glorificado em tudo, em nome do Senhor. Me faz lembrar, irmãos, o que Paulo sabiamente escreveu em Romanos 12, versículo 1, vamos ler juntos, irmãos. Romanos 12, versículo 1. Olha que diz essa palavra maravilhosa. Romanos 12, versículo 1. Toda igreja: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém, meu irmão? Como é que eu estou administrando o meu corpo? Tem uma palavra de Deus para o teu coração hoje à noite, querido. O teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu acho que eu não preciso ser tão direto, né, irmãos? Mas já sendo, não é teu. Eu preciso ter essa consciência. Eu apenas administro, eu apenas sou um mordomo daquilo que não é meu. Vocês já ouviram aquela expressão? Tem crente que fala assim: eu mereço. Você não merece nada, irmão. Como assim, pastor? Nada, é tudo graça. Eu mereço. Nós não merecemos nada. O que nós merecemos era inferno, condenação. Mas a prova é o Senhor Deus nos amar. Seja Deus glorificado para sempre. Aleluia. É graça, é favor. E olha o que Deus fez conosco, irmãos. Ele nos deu saúde, vida, disposição, disponibilidade, energia, pensar, se deslocar, chegar no templo. Tudo dádiva do Senhor Deus, tudo bênção do Senhor Deus, porque tudo lhe pertence. Nada foge do seu controle, meu querido irmão. Eu já disse aqui na igreja certa vez, até mesmo o nosso senso de pertencimento, de autoproteção, de proteção àqueles a quem Deus confiou o cuidado, nada vem de nós, tudo provém de Deus. Se Deus não guardar a casa, se Deus não guardar a cidade, em vão será a nossa sentinela. Tudo vem de Deus. Se você está aqui hoje à noite, é graça. Agradeça a Deus, seja Deus glorificado para sempre, aleluia. Por isso que o Salmo 115, que é um salmo em que os estudiosos defendem que foi o salmo cantado na ceia, irmãos. Lembra que em Mateus 26 está lá escrito: e cantaram um hino e foram para o monte. Há quem defenda que o salmo cantado foi o Salmo 115. Vocês lembram como começa o Salmo 115?
Não a nós, Senhor, mas ao teu nome nós rendemos toda a glória, aleluia. Nós somos mordomos. Eu quero concluir essa palavra, irmãos, de reflexão para a gente hoje à noite. Se Deus é o doador de todas as coisas, se tudo pertence a Ele, se eu sou apenas mordomo, como eu estou exercendo a minha mordomia em relação aos bens materiais? Como eu estou exercendo a mordomia? Lá vem o pastor falar sobre dízimo. Também, irmãos. Mas é a última coisa que eu estou preocupado aqui hoje à noite, irmãos. Vocês conhecem a Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é Senhor de todas as coisas. Amém, meu irmão? Ele não precisa de nada. Mas é uma reflexão para mim e para você, ao estudar esse texto, entender que Deus é dono de tudo, Ele é o provedor de todas as coisas. O sábio Salomão nos disse lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9, honra ao Senhor com os teus bens. Deixa eu fazer aqui um silogismo para que você possa entender uma ligação, melhor dizendo, uma aplicabilidade desse versículo. Honra ao Senhor com os teus bens. Presta atenção, se Deus tem te abençoado, é para abençoar. Eu vou repetir isso. Se Deus tem te abençoado, é para abençoar. Vocês percebem que o amém já diminuiu consideravelmente, né, irmãos? Falou em dinheiro para abençoar o povo, já dá um amém recuado, uma debreada e uma freada boa. Misericórdia, irmãos. Deus tem nos abençoado para abençoar. Quando nós estudamos a igreja primitiva lá em Atos, que serve para a gente como parâmetro, como paradigma, eles tinham tudo em comum. Tudo envolve tudo. Eles dividiam. Eles tinham consciência do papel do cristão na sociedade. E é verdade que o texto vai dizer, a palavra irá nos orientar primeiro aos irmãos da fé. É fato. Mas se há uma ideia numérica de primeiro, nós também podemos abençoar aqueles que não conhecem a Deus também. Entendam, irmãos, eu sou abençoado por Deus para abençoar. Aqueles que são abençoados por Deus devem ser generosos para com o próximo. Isso é orientado pela palavra de Deus. A quem muito abençoa é abençoado, irmãos. A palavra de Deus nos diz lá em Provérbios 11, 24, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais, ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A quem pense que reter é ser preventivo, é guardar. Eu tenho uma desconfiança, irmãos, que algumas pessoas imaginam que vão viver na terra 1000 anos. É verdade ou não é? Eu estava assistindo uma reportagem, ou lendo, não lembro agora, de um empresário americano, não lembro o nome dele. Ele tinha 80 e poucos anos. E nessa entrevista, eu não sei se ele escreveu, não lembro agora, ou falou, acredito que foi uma entrevista, ele falando, ele disse assim, olha, eu estou agora com um projeto, 80 e poucos anos. E esse projeto é um projeto a longo prazo. Eu fiquei, meu Deus, é uma múmia, não sei o que é isso, meu irmão. As pirâmides do Egito, esse cara vai ficar lá, porque a longo prazo, é claro, quem sabe ele tem uma perspectiva para as futuras gerações. As pessoas imaginam, irmãos, que vão viver o resto da vida aqui. A vida é efêmera, é passageira. Seja instrumento de Deus na vida do próximo, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Se Deus tem te abençoado, abençoa. Em nome do Senhor, seja um bom administrador, irmãos. Irmãos, eu não defendo a tese de ser estragado, de ser irresponsável, nada disso. O texto não fala sobre isso. Mas a Bíblia fala, sabe o quê? O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Provérbios 28, 27. A quem abençoa o necessitado, não fará falta. Aquela expressão bíblica, é melhor dar do que receber, irmãos. Você é o administrador daquilo que Deus já lhe deu, em nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus para a gente hoje à noite, irmãos. Sabe por quê? Repitam comigo, que diz o versículo 1 do Salmo 24. Eu quero lhe convidar a ficar em pé, por gentileza. E você vai repetir comigo o que está escrito
em Mateus, em Salmos 24, versículo 1. Toda igreja: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Você crê nessa palavra, querido? Seja Deus glorificado para sempre.